Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre as PECs que a CCJ aprovou ontem, supostamente contra o STF. Se inscrevam no canal, eu sempre peço isso no final, sempre acabo esquecendo, mas agora eu lembrei. Se inscrevam no canal, tá? Clica ali no sino, clica no botão aí de se inscrever, clica nos comentários, fala aí, vocês podem ver que eu sempre respondo ali os comentários, tá? Mas vamos lá, se inscrevam, tá? Se inscrevam, vamos lá. Neste mês, a Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre três funções principais. A primeira, assegurar... Primeiro é a fala do Barroso, né? São 4 minutos aqui, gente. Eu vou tentar adiantar um pouquinho, porque o Barroso ele fala um pouco devagar, tá? Então vamos tentar... o governo da maioria. A segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. No Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Então, o STF, de fato, é o intérprete final da Constituição, mas isso não significa que ele dá a última palavra, tá? Essa história que a gente criou no direito, que ele dá a última palavra, é um pouco fictícia, tá? Porque o Congresso também pode fazer PECs, pode fazer leis que contrariam o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Por exemplo, pode fazer uma PEC que limite os poderes dos magistrados da corte, como ele tem feito, né? Como ele está tentando fazer. E isso quer dizer que o STF pode julgar inconstitucional essa PEC? Se ela violar a Constituição, sim. Se ela não violar, ele não pode, entendeu? Ele pode julgar, mas ele não pode reescrever a PEC. E isso é para a gente entender que essa história de palavra final é relativa. Por exemplo, na questão da anistia, né, que o Congresso está tentando, parte do Congresso está tentando aprovar. O STF pode julgar inconstitucional, mas ele não pode reescrever a anistia. Tá? E muitos entendem até que ele não tem o direito nem de se meter. Tá? As pessoas podem apresentar ações no Supremo Tribunal Federal contestando isso, mas seria dever do Supremo dizer que isso é problema do Congresso, que isso é matéria de interna corporis do Congresso, tá? Que isso não é atribuição do STF de lidar. Lembre que isso deu um bafafá danado quando o Temer promulgou um indulto, se não me engano, um indulto de Natal, que aliviava penas, aliviava os criminosos que foram condenados por corrupção, que estavam envolvidos com corrupção. E aí o próprio Barroso, na época, deu um escândalo, dizendo que não, que era um absurdo, que o presidente não podia fazer isso, que imagina se agora o combate à corrupção ia ser ali desmoralizado, não sei o que, essa coisa toda. E aí, o ministro Alexandre de Moraes disse, não, a gente não pode reescrever o que o presidente fez. Cabe a gente aqui analisar a formalidade do indulto, e não o mérito, e não tentar reescrever aqui o que o presidente fez, porque isso não é atribuição do Supremo Tribunal Federal, isso é discricionariedade do presidente, que na época era o presidente, né, que tinha indicado o próprio Alexandre, o Michel Temer. Né? Mas, enfim, vamos lá. Pois bem, nesse período, nesses 36 anos de vigência da Constituição, o governo da maioria foi assegurado em sucessivas eleições nacionais e municipais, todas conduzidas pela Justiça Eleitoral, sob a presidência de um ministro dessa corte. Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo. Gente, sinceramente, eu não tenho problema com as urnas eletrônicas nenhum, tá? Nenhum, zero. O meu problema são com juízes que conduzem a eleição, tá? Porque, como a gente pôde notar nas últimas eleições, nós tivemos decisões bem questionáveis da Justiça Eleitoral sobre a condução da eleição. A gente teve como exemplo a decisão que censurou, né, aquela rede Brasil Paralelo, era um documentário, se não me engano, que eles iam fazer, e a Justiça, a gente tem aquela decisão paradigmática da ministra Carmen Lúcia, que disse, não, tem que suspender, mas até
só a eleição, depois libera. Mas se isso se converter em censura, eu sou contra, não sei o quê. Então a gente vê que o problema não é um aparelho, gente. Entendeu? O problema não é a caixinha ali. Você aperta o botãozinho, faz a musiquinha e tal. O problema são os ministros do TSE, tá? E não são todos os ministros do TSE. São alguns ministros que têm, vamos dizer assim, atividades ligadas à política, que conversam com políticos, né? Que a mídia fala sobre isso, não sou eu que estou dizendo, a imprensa diz que alguns ministros que são do STF, que são do TSE, têm conversas com parlamentares. Tá? Então isso é o problema. Né? Vamos lá. Instituído sob a liderança de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Mário Veloso, e aperfeiçoado por todos os ministros que o sucederam. No mesmo período, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Um apanhado bem rápido, né, sobre a história do Brasil recente. Né? Realmente foram processos de impeachment do Collor e da Dilma, né? A gente teve o 8 de janeiro, de fato são períodos que antigamente no Brasil, antes da ditadura militar, com certeza teria surgido um golpe ali. Vamos lá. Reconstruímos o plenário com a condução firme da ministra Rosa Weber e, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. Barroso, você falar que a democracia permaneceu inabalada quando a gente tem um inquérito secreto no Supremo Tribunal Federal desde 2019, o inquérito das fake news, é brincadeira, né? Piada. Que institucionalidade é essa? Tu já viu algum país do mundo, Estados Unidos, Portugal, França? Se na França alguém botar um inquérito secreto para investigar qualquer um por 6 anos, o nego vai na rua quebrar tudo. Botar fogo em carro. Não existe. Que institucionalidade que é essa? Que normalidade que é essa? No campo da proteção e promoção dos direitos fundamentais, tivemos avanços importantes em favor de mulheres, afrodescendentes, comunidade LGBTQIA+, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Muitos desses avanços resultaram de decisões deste tribunal ou foram validadas por este tribunal. Não entra no mérito de nada aqui, né? Não disse se a decisão foi legal, se foi ilegal, se foi inconstitucional, se foi constitucional. Aí é muito fácil, né? A gente citar aqui qualquer... Ele poderia, na verdade, citar qualquer decisão, porque todas elas foram decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, dizer que a gente ajudou a população LGBT, que ia mais, os afrodescendentes, etc e tal, isso aqui é nada, gente. Ele poderia ter citado qualquer decisão aqui, qualquer. Tá? Não é ele está citando aqui essas decisões para dar um caráter de progressismo para o Supremo Tribunal Federal, né? Como se ele fosse algum tipo de vanguarda da história que ajuda as minorias e tal. Mas se vocês estiverem acompanhando as notícias, né, vocês podem ver que o Supremo Tribunal Federal agora está ignorando os indígenas. Né? Tem um acordo, um processo que os indígenas simplesmente se levantaram da mesa de acordo e foram embora, uma audiência do Supremo Tribunal Federal, porque eles entenderam que aquilo ali não estava sendo bem conduzido. Ou seja, colocar essa historinha de SF progressista e tal, e líder líder das melhores cabeças e mentes brilhantes, calma aí, né? Ele, por exemplo, está falando agora dessas populações vulneráveis, dessas minorias, mas ele não cita quando o STF suspendeu o piso da enfermagem. E aí, se vocês lembram, o Barroso foi subir num palanque, e isso também é um absurdo aqui, que ele não fala, não entra no mérito, né, dessa questão da institucionalidade, da democracia, ele subiu num palanque político e foi vaiado. Foi vaiado porque ele tinha suspendido o novo piso da enfermagem. E aí, claro, ele teve que falar, não, nós derrotamos o bolsonarismo, nós fizemos isso e aquilo e tal. Assim, tentando se justificar, mas de forma completamente política. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Não, assim, sujeito a críticas está. Né? Eu, por exemplo, estou aqui criticando. Só que o problema é que o Supremo não leva isso em consideração. Né? Dani, o Supremo, para ele, não faz diferença nenhuma. Pode criticar, pode fazer o que for. Não tem ninguém para implementar
ali uma mudança. A gente fica dependendo, dentro da visão do Supremo Tribunal Federal, dos próprios ministros, que, óbvio, não vão nunca se movimentar no sentido de fazer o que tem que ser feito. Não adianta você vir aqui e falar, não, porque a Rosa Weber mudou o regimento, que pipipipopó, mas a gente vê casos, por exemplo, o Toffoli, que ele deu decisões contra a Lava Jato, e não, isso não foi submetido para o plenário. Porque não tem, gente, não tem a palavra, estou buscando a palavra aqui, não tem responsabilização. Se o ministro deixar de fazer isso, se deixar de submeter a decisão monocrática dele ao plenário, o que acontece? Nada. Com ele, nada. Ele vai responder por alguma coisa, algum processo disciplinar? Não, não vai. Então, para ele não faz diferença nenhuma. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da... Como, Barroso? Como o tribunal serviu bem ao país com uma investigação secreta no Supremo Tribunal Federal desde 2019? Você é o presidente do Supremo Tribunal Federal, você já falou que vai encerrar, esse negócio não encerra nunca. A gente não sabe o que se passa. Nós temos advogados que foram impedidos de acessar os autos. Nós tivemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu o Roberto Jefferson de ter acesso aos advogados, e aí depois a OAB teve que peticionar para ele falar, não era bem assim, não sei o quê. Então, como é que você me vai aqui dizer que a instituição é maravilhosa, serviu muito bem, não sei o quê? Nós temos ministros do Supremo que, de acordo com a imprensa, indicaram o PGR, pressionaram o presidente Lula para indicar o Paulo Gonet. Como você vai me dizer que isso é servir bem ao país? Da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções... Não está cumprindo bem. Não está cumprindo bem. Né? Cara, vocês estão entendendo por quê? Que para eles não faz diferença a crítica? Não faz diferença, cara. Nitidamente, existe um problema de design institucional no STF, porque a gente não consegue responsabilizar os ministros por aquilo que eles fazem. O Senado não consegue e o CNJ não tem poder legal para isso. Então, independente do que eles façam, se eles desrespeitarem a lei orgânica da magistratura, para eles não dá nada. Então, essa instituição, Barroso, não está funcionando bem. Para com essa loucura de tentar mudar a realidade, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Você abre uma pesquisa, acho que se não me engano é da Atlas, vê lá a opinião da população sobre o Supremo Tribunal Federal e nitidamente não está funcionando bem. A população é contra. Teve uma pesquisa da Atlas, se não me engano é da Atlas, que diz que grande parte da população entende que a gente vive sob uma ditadura do judiciário. Como isso é servir bem ao país? Como essa percepção da população se traduz, na sua opinião, em um bom serviço? Uma parada absurda. Sim, é fugir da realidade, pô. Dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições Não, existem precisamente brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Aí a gente não mexe nunca, né? Aí a gente não mexe nunca, Barroso. Se a gente não pode mexer por interesses políticos, quando é que a gente vai mexer então? Por que a gente vai mexer? Religioso? Interesse econômico? E que interesse político circunstancial é esse? Fala! Dá o nome aos bois aqui. Se a gente não... Barroso, nós sempre vamos ter ciclos eleitorais no Brasil. Se nós não podemos mexer no STF por causa dos ciclos eleitorais, acabou. Ninguém mexe nunca mais. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que interromper o ciclo eleitoral para poder mexer? Vai ter que mudar a Constituição e dizer, gente, eleição só daqui a 10 anos para a gente poder mexer no STF enquanto isso. Que loucura é essa? As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo.
Agora vamos ver, gente. Vamos ver o que o Gilmar Mendes falou, né? Vamos ver o que o Gilmar tem a dizer sobre essa declaração do Barroso. Que celebra os 36 anos da Constituição de 88, eu acho que não é jamais excessivo relembrar que são 36 anos de normalidade institucional. Essa é uma das grandes... Aí é loucura. Aí é loucura. Gilmar, que normalidade é essa? A gente tem uma penca de inquéritos que foram abertos pelo próprio Alexandre de Moraes por uma suposta conexão com o inquérito das fake news, com o inquérito das milícias digitais. Nós temos pessoas condenadas pelo 8 de janeiro que não tem qualquer relação com pessoas com foro no STF que foram condenadas antes mesmo do Supremo Tribunal Federal chegar e condenar as pessoas com foro privilegiado. Percebam, não tem, até agora, ninguém condenado por esses inquéritos no Supremo Tribunal Federal que tenha de fato foro no Supremo Tribunal Federal. Entendo. No 8 de janeiro vai ter lá o padeiro, o marceneiro, o mecânico, né, o professor. Para eles serem investigados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal, teria que ter uma relação entre eles e pessoas de foro privilegiado. Não existe essa relação. Nunca foi provada. Então nós temos pessoas condenadas e que não tem sentido elas terem sido condenadas pelo STF. Então eu sei que normalidade é essa. E não é só uma pessoa, não. Nós temos centenas de pessoas. Nós tivemos um morador de rua que foi preso durante 11 meses, porque ele estava lá no Rio de Janeiro, e ele foi preso em flagrante, e o Ministério da Moraes não soltou o cara durante 11 meses. Que normalidade é essa? Gilmar, as notícias dizem que você constantemente fala com políticos. O Globo de ontem disse que você foi conversar com o Arthur Lira por causa dessas PECs que a Câmara está tentando aprovar. Por que você foi conversar com o Arthur Lira? Que normalidade é essa que um ministro do STF vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados por matéria legislativa? virtudes do texto de 1900. Essa velocidade aqui do Gilmar não dá, gente. Eu vou ter que, infelizmente, apelar aqui. 1988. E isso não é pouco significativo se considerarmos as várias crises enfrentadas ao longo da nossa história. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, iniciada em 1889. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que... Gilmar, quem faz política são os políticos. Tá? Não adianta o Supremo Tribunal Federal e você falarem que vocês estão valorizando a política se vocês têm inquéritos no Supremo Tribunal Federal que investigam políticos sem sentido. Por exemplo, nós temos o deputado André Fernandes, que agora é candidato à prefeitura de Fortaleza, e ele está sendo investigado em razão do 8 de janeiro, e nós temos lá, ele está sendo investigado porque ele fez um post, se não me engano, no Instagram ou no Twitter, mostrando uma pessoa levando a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ele postou assim, quem rir vai preso. Ele está sendo investigado por causa disso. E aí, depois da investigação, a PGR disse o quê? O que a PGR disse, ministro? Que não tem sentido essa investigação e que essa investigação deve ser arquivada porque ele não teve responsabilidade no que aconteceu. Isso foi em julho de 2023. Julho de 2023. E até agora, nada do ministro Alexandre de Moraes arquivar esse inquérito. Então não adianta você falar que valoriza a política se vocês têm esse tipo de atitude. E mais, como é que vocês valorizam a política se a própria imprensa, estou ficando já biruteteia, se a própria imprensa diz que em determinada votação, se não me engano, agora eu não lembro se foi no Senado, se foi na Câmara, você ligou para os parlamentares do PT para cobrar os parlamentares do PT, inclusive xingou um deles de idiota, se não me engano. Eu acho que foi
Jacques Wagner, que depois veio e falou, não, ele me ligou assim, mas normal, não sei o quê. Que normalidade é essa que você liga para os deputados para cobrar sobre votação? Que isso? É fundamental que, neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. A construção da urna eletrônica é um mérito da institucionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que... Não varreu vício nenhum, tá? O problema, gente, vou repetir, não é com aparelho. Não é. E não significa você resolver a situação no aparelho se você continua com um mecanismo de, vamos dizer assim, estou tentando aqui não perder meu réu primário. Se você continua com uma institucionalidade que os políticos ficam sujeitos a ser julgados por ministros que têm atividade política. A imprensa diz, Gilmar, a imprensa diz que você pressionou o presidente Lula para indicar o Paulo Gonet. A imprensa diz que você estava em uma reunião sobre articulação política do governo federal no Congresso. Né? Isso já tem um tempinho, foi no início do governo, se não me engano. Imagine que você é ministro do TSE agora. Como um deputado ou um senador de oposição vai se sentir confortável em ter você julgando o processo dele, se você tem esse tipo de atividade? Como? Então vejam que não é o problema do aparelho, é problema, gente, de design institucional. Não é, primeiro que não é para o ministro ter esse tipo de atividade, né? Isso é ponto pacífico, só que a gente não consegue fazer nada, porque o Senado não tem coragem, porque o presidente do Senado, do Congresso, é simplesmente inexistente, não consegue fazer frente a nada, pediu para o ministro Alexandre Moraes liberar o salário lá do Marcos Duval, não adiantou nada, o pedido foi rejeitado, aí depois o ministro, pela própria cabeça, liberou acho que 20%, 30%, sei lá, mas o pedido do Pacheco foi negado. Então, assim, o problema não é do aparelhinho, gente. Entendeu? É desse tipo de desenho que limita muito a atuação política. A gente já teve, para quem não lembra, a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, criticando a justiça eleitoral. E aí depois que o pessoal foi em cima dela, não é bem assim, não sei o que e tal. Então, vejam que não é um discurso só do lado da direita, dos liberais, da extrema-direita. Tem gente na esquerda também que tem esse tipo de discurso e percebe esse problema institucional. Justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje... Peraí, que? Nacionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje... Você acredita que o golpe militar de 1930 foi feito exclusivamente por questões eleitorais, de justiça eleitoral, por questões de transparência? Gilmar, não dá, gente. Não dá. Gilmar, se você diz, teve um processo aí dele, chegou nele e ele decidiu que o Estado brasileiro não pode gastar nada com comemorações do golpe militar de 31 de março de 1964, tá? Gilmar, assim, dentro do que você decidiu, não adianta você falar que o Estado não pode gastar nada com golpe militar de 31 de março, tá? Se você comemora um golpe militar de 1930, tá bom?
a esse estágio. Vossa Excelência ressaltava bem, em outra fala, que nós conseguimos discutir agora outros temas, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia por isso, nas eleições, sem voltarmos à questão da urna eletrônica, porque todos sabiam que aquilo era uma notória fake news. Ninguém duvida, veja um pleito como este de São Paulo, extremamente disputado, e ninguém coloca em dúvida que as urnas eletrônicas responderam a esse desafio. Jornais estrangeiros noticiam a segurança com que se faz eleições no Brasil. Todos nós que acompanhamos a cena internacional vimos aquela conversa que o presidente Trump teve com um agente de um estado dos Estados Unidos. O problema é que vocês acompanham até demais, ô ministro. O problema é que vocês acompanham até demais. Né? Ou o Gilmar Palusa é normal. Ou você pegar todos os líderes da institucionalidade brasileira e levar para Lisboa para discutir questões do Brasil, para vocês não terem que enfrentar protestos no Brasil, isso é normal. Vocês estão acompanhando até demais lá fora. Entendeu? Tem que acompanhar mais aqui dentro. Tá? Quando vocês puderem também, se não for pedir demais. Se não for pedir demais, parar de gastar dinheiro do nosso bolso com segurança para o ministro Dias Toffoli e ver final da Champions League. Isso assim, se não for pedir muito, né? Sem querer incomodar, mas se você puder não gastar nosso dinheiro com isso, eu agradeço. E lhe pedia que lhe arranjasse alguns votos. Isso seria impossível no Brasil de hoje. Pedir a um governador de estado, um secretário de segurança, que me arranje alguns votos, porque essa gente nada tem a ver com votos. Mas sabe o que é possível, Gilmar? No Brasil, um ministro do STF ir no presidente da República e pressionar pela indicação do Procurador-Geral da República. Isso é possível. Isso, né, pelo que a imprensa diz, foi feito. Olha só que bizarro. Agora você vê nos Estados Unidos, esse que você está citando, alguma notícia de algum justice lá da Suprema Corte indo pedir para o presidente da República a indicação de PGR de lá? Já viu alguma investigação secreta há 6 anos por algum justice lá da Suprema Corte? Já viu isso? É porque nessa situação do problema do Trump lá, você faz piada, claro, né? Tá, agora não, porque nossa, aqui não é possível fazer isso. Mas aqui é possível esse tipo de conduta, que lá qualquer lugar do mundo é inimaginável. A não ser que possa fazer isto em termos de campanha eleitoral. Isto é preciso ser dito, é fruto de uma construção sólida da institucionalidade. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais. Que normalidade. Que normalidade. Gilmar, a imprensa diz que pelo menos aí, a gente tem as notícias, pelo menos uma vez por mês, né? Tô botando a média, tá? Tem gente nomeada na administração pública por indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pesquisem no Google. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, aí bota comandante do Exército, STJ, TSE, Ministério, ministro mesmo de Estado, porque nós já tivemos notícias de que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, tentou emplacar o comandante do Exército, tentou emplacar gente no TSE, para continuar comandando o plenário ali do TSE. Gilmar, isso lá fora é inimaginável. Não existe isso. Não existe. Tá? E aqui, veja você, é normal. Mais nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito. Gente, então é isso. Se inscrevam no canal, tá? Muito obrigado por ter continuado até aqui. Eu tentei não coringar, tá? Mas é difícil, é muito difícil. Um abraço, gente.